Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Chegando mais um Tambores da Selva, o quadro onde eu levo a você as melhores e as mais interessantes notícias do universo do fantasma no mês anterior. Desta vez falando de setembro de 2025. O mês de setembro foi muito interessante para nós, fãs do fantasma, principalmente pela chegada do primeiro número do Fantasma da Mad Cave Studios, que nós já comentamos aqui no nosso canal. Mas houve também outras notícias bem interessantes que você confere agora. A primeira notícia que chega é que Kasiani, eu espero que seja assim que se pronuncia, que é uma artista polonesa que desenha o fantasma para Fantomen, já fez 3 histórias para Fantomen, e está vendendo algumas de suas artes originais. Então você tem aqui, por exemplo, você tem a arte como ela saiu na revista, né, que ela é colorizada, e é a arte original, né, só no nanquim. Ela está fazendo a venda desse material, a gente está tendo aqui a chance de comparar uma com a outra, tá, pelo blog dela, pelo site dela. A arte da Casey tem sido muito comentada, as pessoas lá fora estão gostando bastante, e pelo que a gente pode conferir aqui, realmente é uma excelente quadrinista. Muito bacana mesmo o material dela, e eu acho sempre interessante quando a gente tem artistas vendendo esquetes originais, porque isso coloca os personagens em evidência e é sempre um item bacana para se ter numa coleção, não é verdade? Também chega aqui notícia sobre a presença do fantasma na New York Comic Con, que vai acontecer agora entre 9 e 12 de outubro de 2025. É interessante que o fantasma ele não é hoje um personagem tão popular quanto ele foi no passado, e geralmente ele passa ao largo dessas convenções, mas no último ano e meio, nos últimos 2 anos, o Fantasma está marcando muita presença em eventos. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a Mad Cave vai estar lá com um stand mostrando as suas publicações do Fantasma, inclusive com uma capa exclusiva da número 1, né? Muito bacana aí, uma capa do Marco Santuri. Eles também vão estar levando camisas do Fantasma para a New York Comic Con. E o que a gente também está sabendo é que o King Features Syndicate também vai estar com um stand lá, mostrando umas coisas bacanas. Já se sabe que alguns artistas que trabalharam com o Fantasma estarão presentes. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver. Ó. O Alex Saville, que vai estar, o Jim Calafiore, o Keith Williams, o Brent Schonover e o Joe Rubinstein. Todos eles estarão participando da New York Comic Con, falando sobre o seu trabalho em geral e também, claro, sempre atendendo aos fãs do espírito que anda. É muito bacana a gente ver o Fantasma finalmente marcando presença em eventos como esse. E por falar em camisa, olha que bacana esse item aí, gente. É uma camisa do Fantasma produzida pela Saturday Morning Cards. Aquela empresa está fazendo uns cards do Fantasma. Eles também estão fazendo essa camisa que já está disponível lá no site deles. Eu acho sempre interessante noticiar esse tipo de coisa, porque a gente vê o nosso personagem favorito ganhando destaque, né, para além do nicho dele. Pelo menos assim a gente espera. Sobre The Phantom Game, uma notícia importante. Quando o jogo foi lançado, em 12 de março, alguns fãs ficaram chateados com o fato de que ele não estava disponível para Xbox. Acontece que, segundo o desenvolvedor do jogo, a Art of Play, houve um problema técnico, que eu não entendo de jogo, né? Não vou nem tentar explicar, que impediu que ele ficasse disponível na plataforma. Mas parece que agora, depois de meses, né, trabalhando nisso, eles finalmente conseguiram solucionar o problema e o jogo deverá estar disponível para Xbox a partir do dia 15 de outubro deste ano. Então, para os fãs do Fantasma, para a galera que gosta de games, vai ser uma excelente oportunidade. A gente vai ficar aí atento para poder dar uma olhada nesse jogo. As imagens estão aí, algumas delas a gente já tinha visto, mas essa, por exemplo, eu ainda não tinha visto em nenhum lugar,
nem essa, tá? Um jogo que as pessoas que já tiveram a oportunidade de jogar dizem que é muito bacana. Eu estou esperando, né, para poder experimentar o jogo, ainda não tive a oportunidade de jogá-lo. E tem uma coisa importante aqui também. Segundo as notícias que foram veiculadas aqui pelo Chronicle Chamber, eles estão preparando um pacote interessante para o ano que vem. Porque, afinal de contas, ano que vem, Fantasma faz 90 anos. E, ao que tudo indica, eles estão, né, desenvolvendo coisas para comemorar essa data. É uma coisa chamada DLC, que é um material especial. E, segundo o Chronicle Chamber, provavelmente será a opção de jogar com cores diferentes no uniforme do Fantasma. Então, de repente, os brasileiros vão poder jogar o Fantasma na cor vermelha, que durante anos foi a cor do personagem por aqui. Vamos esperar por isso. E por falar nos 90 anos do Fantasma, o King Features divulgou o selo oficial dos 90 anos do Espírito que Anda. Olha só que bacana é esse logo, uma coisa bonita mesmo, celebrando os 90 anos desse personagem. E a partir de agora, a gente já pode começar a usar esse logo para várias coisas, para engajar o pessoal no aniversário do Fantasma. Muito bacana mesmo. Finalmente parece que o King Feature está acordando para a importância e relevância do personagem. Uma notícia triste que chega para a gente é o fim da Comics Review Magazine. Desde 1984, o editor Rick Norwood vem publicando essa revista, né, que é basicamente dedicada às tiras de jornal. Só que agora ele está adoentado e não vai conseguir continuar com a publicação. E é uma revista onde várias histórias do Fantasma tiveram lugar. Ao longo dos anos, o Fantasma sempre foi uma presença marcante na Comics Review Magazine. Sua última história publicada ali, a última vez que inclusive ele apareceu na capa, foi na edição de dezembro de 2024. É o fim de uma era, a gente deseja aí muita saúde para o Rick. Esperemos que, quem sabe, a Comics Review volte um dia. Diretamente da Austrália, chega para a gente a notícia da publicação dessa edição, né? É um livro chamado Folio, Ensaios sobre Quadrinhos Australianos. E o que é muito bacana nessa publicação, que é de interesse nosso aqui, é que há um artigo do Paul Mason sobre o Fantasma. Paul Mason é um quadrinista, ele tem feito uma história, um arco fantástico do Fantasma no Vietnã, muito bacana o trabalho dele, e ele escreveu esse artigo, cujo título é Mask, Sultan Crosses and Old Jungle Saiyans, Australian Action Adventure, The Superheroes and Contributions to a Highland Journey, que pode ser traduzido como Máscaras, Cruzeiros pelo Sul e Antigos Ditados da Selva, Ação, Aventura, Super-Heróis e Contribuições para um Gênero Oculto na Austrália. É muito bacana ver aí o Fantasma, né, sendo lembrado em artigos. Não é a primeira vez, mas é sempre muito bom quando a gente tem esse tipo de notícia. O livro está disponível, né, nesse site aqui, tá, no Springer's Nature, em duas versões, na versão e-book e na versão impressa. Particularmente, eu vou esperar que alguém me dê ele de presente, porque $139 por um e-book realmente não está muito dentro do meu orçamento. A Mitos divulgou a sua lista de lançamentos de outubro deste ano. E para a gente que é fã do Fantasma, a gente não podia estar mais contente. Primeiro, porque começou a pré-venda do ônibus Mandrake, o primeiro ônibus com as histórias do Mandrake, nos mesmos moldes dos ônibus do Fantasma. Vai trazer todas as aventuras do Mandrake em ordem. Olha, eu particularmente estou empolgado com esse lançamento, porque, sendo bem honesto, eu li muito pouco Mandrake. E eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para que eu finalmente conheça esse personagem do Lee Falk, esse irmão mais velho do Fantasma, por assim dizer.
A gente tem algumas imagens internas do ônibus, pelo visto eles estão vindo com um tratamento bem bacana das imagens. E além disso, na sua lista de lançamentos futuros, olhem só o que a Mitos acabou divulgando, né? O Fantasma, a fase completa da Marvel Comics. Olha, isso aí vai ser realmente interessante da gente ver. Não sei se eles vão lançar num encadernado só ou se eles vão lançar por encadernados temáticos, porque a fase completa do Fantasma pela Marvel inclui 3 arcos. São 4 edições de Defensores da Terra, se você contar Defensores da Terra como um arco do Fantasma, 4 edições de Fantasma 2040 e a minissérie The Phantom Ghost Who Walks. Então, são 3 materiais distintos com propostas distintas. A gente ainda não tem muitos detalhes se isso vai vir num encadernado só ou se vão ser 3 encadernados temáticos. Eu, particularmente, preferiria que fossem 3 encadernados temáticos, porque assim a gente tem uma separação bacana, forma uma coleção interessante. Vamos aguardar aí as novidades. Falando em lançamento, a Mad Cave divulgou já a pré-venda de Defensores da Terra Dark Destiny, a série que continua Defensores da Terra da própria Mad Cave. Se você quer saber o que pode vir por aí, confere a nossa playlist sobre Defensores da Terra que está linkada aqui. Dark Destiny, ao que tudo indica, levará os Defensores da Terra direto a Mongor, onde eles enfrentarão Crotan. E olha, as 3 capas que eles já divulgaram, nós temos essa daí, com os Defensores da Terra aprisionados, e na minha cabeça ela remete um pouco a uma cena de um dos episódios de Defensores da Terra, quando eles são capturados por Ming e eles são presos em postes de eletrocução, mas aqui, pelo visto, eles vão ser queimados mesmo. Temos essa outra, onde nós vemos, né, as 2 equipes de Defensores da Terra. Gente, eu amei isso daqui. Porque olha só, a gente tem aí o Cashen, o Rick, o LJ e a Jeda, e acima deles, né, como espectros do passado, os seus pais. Muito legal isso daí. E tem também essa outra capa variante que foi divulgada, muito bacana também, um traço diferente, né? O bigodão do Mandrake. O Mandrake está com uma aparência interessante aí. Vamos aguardar para ver o que vem aí em Dark Destiny. Particularmente, eu estou bastante no hype por essa série, porque eu acho que eu não preciso dizer que eu adorei a série Defensores da Terra da Mad Cave. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que eu participei de um podcast australiano do Fantasma. O pessoal lá do Chronicle Chamber fez um podcast convidando fãs a falarem sobre as suas histórias prediletas. E eu comentei lá sobre a minha história favorita do Fantasma. Vários outros fãs estavam lá. Foi um vídeo muito bacana. E eu convido vocês a conferirem. O link está aqui em cima para vocês terem uma noção do que foi esse papo entre fãs falando do Fantasma e a gente aqui representando o Brasil. Agora vamos dar uma olhada no que está acontecendo nas tiras do Fantasma. E olha, tem tira nova, hein? A partir desse mês, a gente comenta 3 tiras do Fantasma ao mesmo tempo. Primeiramente, nós temos aqui as tiras diárias, né? Os Canalhas do Rio Zumaride. A história, sim, essa história está muito boa, gente, porque o que a gente está vendo é o Fantasma agindo lá nessa região onde você tem esse general Schumann que está escravizando pessoas. E o Fantasma está levando medo aos homens ali. A gente percebe que há, inclusive, nativos que já ouviram falar no Fantasma, tem uma certa dissidência. A aventura está sensacional, gente. A aventura está muito boa mesmo. Há tempos eu não via o Tony DePaul tão bem no roteiro de uma história do Fantasma. Vou ser bem sincero. Aqui a gente está vendo aventura pura, sabe? Sem muito drama, sem muita enrolação. Tá? O Fantasma está indo direto ao ponto. E assim, gente, como eu sempre falo, eu gosto das histórias do Tony DePaul, mas às vezes eu me incomodo com o fato de que ele parece esquecer que o Fantasma é uma tira de aventura.
né? Nós temos aí aquela oficial da Patrulha da Selva que está fazendo a própria investigação dela, está indo em direção à Ivorilana. Estou esperando para ver quando é que eles vão cruzar, quando é que ela vai se encontrar com o fantasma. E olha, gente, sequência de histórias, a arte do Tony DePaul está incrível. É realmente, isso aqui, gente, é o fantasma na sua melhor essência. E um detalhe importante aqui, nós vemos algo pela primeira vez em muito tempo, nós vemos de modo muito claro. Quando o fantasma vai socar alguém com a mão esquerda, ele vira o anel da proteção para não marcar o sujeito. Muito legal isso, muito legal, porque isso é uma coisa que de vez em quando aquele pessoal mais chato fica, como é que ele vai, não sei o quê. Então, tá aí, já explicou. Ele vira o anel para ninguém, para não marcar os caras. Muito bacana, muito show essa história, muito show. E a gente está vendo aí o fantasma cooptando pessoas para ajudá-lo. Tivemos uma sequência aqui que até extrapolou, ela entra pelo mês de outubro, mas eu vou mostrar uma semana inteira sem fala. Só a ação do espírito que anda. O fantasma aparece aqui como essa verdadeira força da natureza contra o mal. Eu estou empolgado com essa história. Olha que painel, gente. Olha esse painel central aí. Que lindo, cara. Putz, isso está muito bacana mesmo. É uma história assim como há muito tempo o Tony DePaul não escrevia. Muito bom. A tira diária, o Insepulto, continua trazendo essa coisa de um avião que aparentemente sai do seu tempo. Antes eu estava achando que essa era uma história sobre um avião fantasmagórico, mas não, o avião é realmente material, tanto que teve lá um momento que ele quase bateu no avião do fantasma. E nós tivemos ali no início de outubro, nós tivemos esse recordatório que diz algo muito importante. Vou ampliar aqui e mostrar para vocês. Olha que linda essa arte, né? Ó, ele está aqui, ó. Uma floresta onde os Vambése testemunham anomalias temporais desde a Idade da Pedra. Então, o que a gente está vendo aqui é uma anomalia temporal. A gente está vendo isso, uma anomalia temporal que faz com que esse avião, que já caiu há tanto tempo, apareça. E aí nós vimos o fantasma indo com Diana e pulando do avião. Né? O fantasma usa aquela roupa wingsuit. Eu adoro quando ele usa equipamentos diferentes assim. Aqui é o fantasma voador mesmo, né? Finalmente o nome do personagem no Brasil está fazendo algum sentido. O fantasma voador. Ele entra no avião e ele derruba o cara que estava prestes a pular. E aí você vê a questão temporal. No mesmo momento, os objetos que as crianças haviam encontrado, que desencadearam tudo aquilo, desaparecem diante das suas vistas. O fantasma, então, começa a investigar dentro do avião e o que é que ele encontra lá? Ele encontra todo mundo morto. Todos mortos. O único que estava vivo era o cara que estava prestes a saltar. Então, o fantasma assume os comandos do avião e vai ativar, né, o extintor de incêndio. E, gente, o negócio realmente, eu não vou mostrar o que acontece na primeira tira de outubro, vou deixar a surpresa para quando vocês forem conferir lá no blog Fantasma Brasil, onde você pode ler todo santo dia, gratuitamente, as tiras atuais do Espírito que Anda. Muito top que está essa aventura. E depois de meses de espera, finalmente estreou The Phantom 2040, A New Shadow, a nova tira do fantasma produzida pelo King Feature Syndicate. A gente vai dar uma olhada aqui na página oficial da história. O espírito que anda retorna para uma nova era. Em um mundo devastado pelo colapso climático e ganância corporativa, a ex-estrela de futebol, Carlos Osório, precisa tomar o manto do fantasma para produzir as últimas florestas vivas da Terra e o futuro da humanidade. Repleto de ação, intriga e legado, Fantasma 2040 reimagina um dos mais duradouros heróis para uma nova geração, for a bold new generation, para uma nova e ousada geração. Então, olha só, a gente já está vendo aqui que tem algo diferente.
não é uma continuação da série animada. É baseada naquela ideia de um fantasma do futuro. Os criadores das histórias, nós temos Alex Segura, que é o roteirista, John Armour, que é o ilustrador, e Michael Moreci, que é o letreiramento, está cuidando do letreiramento. Se você quiser saber um pouco mais sobre cada um deles, vai lá no blog Fantasma Brasil, onde a gente já colocou a ficha desses 3 para você conferir. Está no link, está linkado aqui no final do vídeo. Os personagens já anunciados. Carlos Osório, que é descrito como um antigo, né, jogador de futebol, não é futebol americano, não, futebol inglês, né, o soccer, e ele teve um ferimento que acabou com a sua carreira, mas, de repente, ele acaba cruzando o caminho do lendário fantasma. Ele é um órfão, com questões sobre o seu passado e o seu futuro que ele nunca teve resposta. Olha, isso aí é interessante. A gente está vendo, de repente, a reimaginação da questão do legado. E a dúvida que começa a levantar, qual a ligação do Carlos Osório com a dinastia do fantasma? Isso é algo interessante para a gente pensar. Já foi feito antes, isso não é novidade, né? A Dynamite fez algo parecido, tá? Quando eles colocaram a Jenna como sendo a herdeira do manto do fantasma lá em King's Quest. Então, vamos ver o que vem por aí com relação ao Carlos. Nós temos o vilão, que é o Charles Tyrus, é um mega bilionário, é um mestre da manipulação e ele é o CEO da Zero, que é uma empresa. E ele acredita que ele é o detentor do manto do fantasma por direito de nascença. Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido. Agora, o que me chamou a atenção é eles terem chamado aqui o fantasma de Kit Walker II. Ele é o link com o legado. Vamos ver, tá aqui mais velho, Scarred, olha, tá, né, mais velho, experiente, ainda formidável, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou mostrar aqui para vocês a tira, e a primeira coisa que a gente vai notar aqui é a diferença no estilo. Deixa eu levantar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o primeiro número, né, a primeira das tiras de Fantasma 2040, New Shadow. O episódio 1 se intitula Ghost in the Machine. Ele está previsto para, se não me engano, 20 números, 20 semanas. E, gente, 20 semanas é coisa pra caramba. A maneira de ler essa tira é um pouco diferente, porque aqui é o conceito de tira em scroll. Ou seja, não é uma tira que você lê na horizontal, você tem que ir rolando a tela do seu celular ou do seu computador para poder fazer a leitura. É um conceito bastante interessante. Eu acompanhei uma tira assim do Popeye que eu gostei muito. E aqui nós temos o seguinte: a história começa com o Carlos fugindo de alguém, de alguma coisa, tá? Dizendo que ele sente que a vida toda ele fugiu, ele está levando, a gente vê aqui pela silhueta, que ele está carregando alguma coisa de tecido. E a gente descobre que ele está sendo perseguido por robôs. Esses robôs vão perseguindo, ele continua correndo, aí nós já vemos aqui o seguinte: ele está segurando um manto roxo. Está segurando um manto roxo. O que é isso que ele está carregando? Os robôs vão atrás dele, ele vai se virando para se livrar deles, né? Só que num dado momento ele é pego, ele consegue se desvencilhar, porque os robôs dizem: você está carregando uma coisa que não te pertence, e ele fala: também não pertence a você. E dá-lhe um bico no robô e continua correndo. E nessa corrida ele acaba indo parar num precipício. Então, quando ele tenta, inclusive, argumentar com os robôs, né, que, não, eu entrego, vocês me deixam ir, falando, isso aqui não é, nós não estamos fazendo aqui para negociar. Nesse momento, tudo fica escuro e Carlos é salvo por disparos contra os robôs. E quando ele finalmente olha, lá está uma silhueta de um cavalo e nós vemos o fantasma, né, dizendo: isso aqui não é um jogo. E quando o Carlos fica impressionado, o fantasma, né, fala com ele que ele tem
um dom maravilhoso. Vou ampliar aqui para mostrar, né? Porque eu? Nós não temos. Porque eu? Porque cada fantasma precisa de alguém para lutar ao seu lado. Porque você recebeu um dom maravilhoso e difícil. E aí nós temos o término, né? Agora nós precisamos nos preparar para o que vem a seguir. E é assim que termina a primeira tira de Fantasma 2040. Houve muito ruído nas redes a respeito disso, dessa mudança, né? Afinal de contas, eles estão trazendo um novo personagem, um cara chamado Carlos Osório, um latino, para ser o Fantasma. Como isso afeta, como é que isso se liga com a dinastia do Fantasma, só o tempo vai dizer. Essas foram as notícias do Fantasma nesse mês de setembro de 2025. A gente ainda vai ter oportunidade de comentar um pouco mais sobre Fantasma 2040 e sobre as inovações que o King Features está propondo para essa história. Uma coisa que eu já posso dizer assim, alguns comentários feitos na página do King Features foram de pessoas que não conhecem o personagem, caíram ali porque foi recomendado e adoraram a história, ficaram curiosos e estão procurando saber mais sobre o Fantasma. Então, o objetivo está sendo alcançado. O final desse vídeo vai trazer a nossa tradicional galeria de capas, mas dessa vez a galeria de capas está especial. Em agosto, eu não consegui fazer a galeria de capas para o nosso vídeo. A gente teve um problema com a transmissão da live e eu não consegui colocar a galeria de capas. Então, nesse mês, nós temos uma galeria de capas em dose dupla, com as edições de agosto e setembro de 2025 para seu deleite visual. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho de duas maneiras. Ou você faz as suas compras pelo link da Amazon, que fica na descrição do vídeo, ou você pode me dar uma ajuda fazendo um Pix de qualquer valor para a nossa chave, que é o e-mail do Fantasma Brasil. Você vai ter meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein? Faster than light, flash golden. Lord of the jungle, the hero who stalks, the beast calling brother, the ghost who walks. Phantom, defenders of the earth. Defenders. Master of magic, spells and illusions. Enemies crumble in fear and confusion. Mandrake. His strength is a legend, his skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. Defenders of Earth. Defenders. Defenders. With our new young heroes proving their worth. Four become eight, defending the earth against the foes.